Shalom! Passando aqui para trazer algumas informações para os nossos irmãos. As nossas células são momentos de muita comunhão, muito relacionamento, mas também é um momento de ensino. É a hora de ensinarmos para os nossos discípulos princípios da palavra de Deus e conhecimento que eles precisam ter para seguir a sua vida secular. Claro que todos os ensinos que nós temos nas nossas células são para aplicação no nosso dia a dia. E eu quero passar para vocês alguns insights que precisam ser lembrados na hora de ministrar na sua célula. A célula dessa semana nós temos como tema 6 passos para a tomada de decisões bíblicas. O que fazemos para tomar essas decisões? Tomamos no ímpeto, tomamos do nosso jeito ou nós buscamos orientações? Observe a palavra de Deus que Moisés, Deus deu a ele um sonho de resgatar o seu povo da escravidão de 400 anos. Mas esse sonho, ele precisou de uma tomada de decisão de Moisés. E não foi só ele. A Bíblia diz que o Senhor moveu Moisés para que ele confrontasse Faraó. Era uma decisão atrevida até, ousada demais para um homem que saiu fugido de um lugar. Da mesma forma, Deus também falou para Noé o que ele precisava fazer. E o sonho de Noé era bem mais amplo. Era um dilúvio que estava por vir, algo que eles jamais imaginavam o que seria isso. E Noé precisava tomar também uma decisão. Eu tenho que construir o que eu não sei o que fazer. É uma decisão extremamente difícil quando você tem que construir aquilo que você nem sabe o que é. Mas Deus estava dando direcionamentos para Noé. Todas as vezes que precisamos tomar decisões que envolvem não só a nossa vida pessoal, mas envolve a vida de terceiros, Deus precisa estar nessa história. Ele vai estar conduzindo a nossa vida. Da mesma forma, Deus chamou Abraão. Abraão tinha que ir construir uma nova nação. Como assim, Deus? Eu sozinho vou construir uma nova nação? Nós construímos, irmãos, a partir da decisão que nós tomamos de obedecer o comando que nós recebemos. Construir uma nação é deixar que o Senhor faça aquilo que nós não sabemos fazer, nem onde, nem como, nem com quem vamos começar a realizar. Mas o que importa, há uma decisão que precisa ser tomada e precisa ter a direção de Deus para os nossos caminhos. Olhando o exemplo desses homens de Deus, vamos trazer para nós como é que você toma as suas decisões. Você avalia do seu próprio jeito, você olha se vai dar certo ou não, você pergunta para alguém ou você simplesmente decide e vamos ver o que vai dar. As nossas decisões não podem ser assim, no susto, no ímpeto, de qualquer forma. Nós precisamos obedecer a alguns passos. Eu vou citar aqui 6 passos que são básicos para a nossa caminhada com Deus na tomada de decisão. Um deles que é essencial para tudo: ore. Peçam direção de Deus. Senhor, me orienta nessa decisão que eu preciso tomar daqui para frente. Por quê, irmãos? Porque as nossas decisões, elas têm resultados, têm consequências e nós precisamos ter muita cautela nisso. A Bíblia nos diz em Provérbios 28, 26, um homem é um tolo por confiar em si mesmo, mas aqueles que usam a sabedoria de Deus estão seguros. É tolice achar que nós temos condições de tomar decisões sábias o tempo inteiro, quando nós não sabemos exatamente qual é a melhor decisão para aquela situação que está diante de nós. O segundo passo que eu quero falar: obtenha conhecimento real dos fatos. Para que você tome essa decisão, você não pode estar contradizendo a sua fé com o fato. Não, eu tenho fé que vai acontecer, mas você olha o fato real, não é bem assim. Então não pode confundir uma coisa com outra coisa. Deus, ele vai credibilizar a nossa fé com toda certeza, mas a nossa decisão precisa ser baseada em algo que é mais consistente, daquilo que nós já temos conhecimento. Salomão diz em Provérbios 24, 6,
Quanto mais bons conselhos você receber, mais chances você terá de vencer. Isso quer dizer que eu preciso consultar pessoas, ter amigos, ter pessoas maduras, pessoas experientes na área que nós precisamos decidir. Essas pessoas vão abrir a nossa mente para enxergar áreas daquela situação que nós não estávamos enxergando. Vai nos mostrar que se fizermos assim vai dar isso e se fizermos assado vai dar aquilo. Então isso vai nos dar uma baliza muito maior para poder decidir com consistência. Não, então o que eu estou procurando é exatamente isso aqui que Deus colocou no meu coração. A terceira coisa, além disso, peça conselhos. Esses conselhos são importantes para caminharmos com Deus. Nesses conselhos, irmãos, o Senhor vai nos dar a chance de ter decisões vitoriosas, a chance de não estar recuando, a chance de não se arrepender, tomei a decisão errada, fiz o que não era para fazer, olha o que deu. Ou acusar outra pessoa, tá vendo? Eu fui fazer o que você me disse e deu ruim. Não, o que os outros derem de conselho não é para dizer faça isso. Ele vai simplesmente mostrar caminhos alternativos para que você abra o leque de avaliação para tomar uma decisão mais pautada na realidade daquilo que você realmente quer para a sua vida. A quinta coisa, prepare-se para problemas. Nem toda decisão vai dar certo, nem toda decisão nós vamos ter tudo o que nós queremos. Espere que Deus vai estar mostrando para você como superar as dificuldades que vão surgir dali para frente. Claro que vai ter algumas coisas que talvez você não saiba como caminhar dentro daquele novo tempo, mas o Senhor nos manda entender que cada decisão ela vai ter problemas, porque nem tudo vai sair perfeito diante de nós. Salomão, mais uma vez, nos orienta em Provérbios 22, 3. O homem prudente vê as dificuldades à frente e se prepara para elas. O simplório segue em frente e sofre as consequências. Veja, Salomão está dizendo, a dificuldade vai estar à sua frente, mas se você é uma pessoa prudente, você vai olhar para aquela dificuldade e vai se preparar para superá-las, e não para fugir delas, e não para se esconder, ou para criticar, ou reclamar, porque elas apareceram como se você tivesse tirado ou feito, decidido algo errado. Não, não pense assim. Isso precisa te levar a seguir em frente, deu errado, sofra as consequências sem murmurar, mas permaneça firme, sabendo que quem colocou aquela decisão no seu coração foi Deus, não foi a pessoa A, B ou C. A pessoa abriu sua mente e você decidiu. Isso é muito importante, que as decisões sejam muito pessoais para que você não culpe outros das consequências que vão vir. E a sexta e última coisa, enfrente os seus medos. Toda decisão, às vezes, nos leva a ter medos, medo de não dar certo, medo de ser aquilo que a gente não espera que vai acontecer, porque dentro de nós tem algo que nos leva a pensar que tudo é perfeito. Irmãos, nem tudo é perfeito. Nós vamos sofrer consequências quando nós achamos que tudo vai sair retinho. Não é assim. Nós vamos enfrentar problemas em muitas áreas, muitas imperfeições, muitas situações imprevistas vão acontecer na nossa história. Mas Eclesiastes 11:4, o sábio nos diz, se você esperar por condições perfeitas, nunca fará nada. Saiba, perfeito é Jesus. A perfeição na glória. Quando chegarmos lá, vamos estar perfeitos. Enquanto estamos aqui, nós não vamos fazer as coisas exatamente perfeitas, mas nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Isso não quer dizer que vamos fazer relaxadamente, de nenhuma forma. Deus está trabalhando para aperfeiçoar os seus caminhos em nós. E quando Ele trabalha para aperfeiçoar isso em nós, isso nos leva
a minimizar problemas. Isso nos leva a vivenciar coisas novas, experiências novas. Por isso, quando nós tomamos decisões, nós não podemos dizer, eu fiz isso por causa de você. Tá vendo? Deu errado, bem que eu queria fazer de outro jeito. Para que você não culpe ninguém dos seus próprios erros, faça a diferença. Ore, como diz o cronograma de Rick Warren, ore primeiro, busque orientação de Deus, veja os fatos, o que você tem de conhecimento daquelas áreas que você precisa decidir, veja os conselhos que as pessoas estão lhe dando, calcule o custo disso, se vai dar ruim, se não vai dar. E depois você tome as suas decisões, vencendo cada etapa de problemas. Isso é só um insight para que você possa deixar que o Espírito de Deus alargue seu entendimento acerca do seu conhecimento para tomada de decisões segundo a vontade de Deus. Ok? Então eu quero lembrar você que nós vamos ter agora nessa terça-feira mais um episódio da nossa série Acelere o seu destino. Não perca, porque todos esses estudos é para fortalecer a sua fé, gerar crescimento em você e você poder ter bagagem para ministrar a vida de outras pessoas. Nunca esqueça, nós somos chamados para servir. E servir é anunciar o reino de Deus na vida de outras pessoas para que elas também sejam salvas por Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima semana.